do Pedro Bial, onde levou diversos religiosos, pai de santo, ateu, babalorixá e o pastor Silas Malafaia, o polêmico pastor Silas Malafaia. Só faltou o Marco Feliciano. E lá foi abordado todos os assuntos. Foi abordado homossexualidade, foi abordado um monte de coisa. E você sabe, gente, o que eu tenho notado? E eu vou me abrir com você, e que isso tem me deixado nervoso, porque eu fiz parte da igreja, eu sei como uma igreja funciona. Eles diante da câmera, o pastor Silas Malafaia diante da câmera, e o Marco Feliciano, parece que eles concordam com tudo. Não, nós não temos nada contra os homossexuais. Não, nós não temos nada contra o católico. Não, nós não temos nada contra isso ou aquilo. Então, o pastor Marco Feliciano, ele dizia na frente das câmeras, no congresso, eu não tenho nada contra os homossexuais. Quando ele saía dali, ele ia para um culto e descia a lenha nos homossexuais. Então, gente, existe um bando de evangélico aí, entre ele, pastor Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, e outros mais aí, que quando vão diante das câmeras, querem passar uma impressão de pessoas sensatas, de pessoas que não têm nada contra ninguém. Até parece que eu vivo em outro planeta, eu vivo em outro país. Porque, na verdade, não é nada daquilo que eles falam na frente das câmeras. Por isso que eu vou falar sobre as 10 verdades sobre a igreja evangélica. E eu quero que você abra o seu ouvido, porque o que eu vou falar é verdade. Preste atenção. Durante o programa do Pedro Bial, um sacerdote do candomblé, quando ele ouviu o Silas Malafaia falando que não tinha nada contra os umbandistas, que ele gostaria que fossem todo mundo unido, o sacerdote do candomblé então fala assim, olha, nós vamos fazer uma marcha e nós queremos que o senhor vá com a gente para mostrar que o senhor não é intolerante, para mostrar que o senhor não incentiva a discriminação e a intolerância religiosa. O Silas Malafaia olhou e falou, não, eu não posso ir, porque isso vai ter cunho político, enfim, inventou uma baboseira. Porque jamais ele vai. Babalorixá, meu querido, eles jamais vão andar com vocês. Sabe por quê? Porque para eles, vocês são do diabo. É esse discurso de que não tem nada contra o homossexual, de que não tem nada contra o espírita, o umbandista, o candomblecista, isso é balela. Isso é mentira. E vocês falam que o pai da mentira é o diabo. E sabe, eu vejo os pastores falando que não tem nada contra ninguém. É uma coisa, parece todo mundo santo. Parece que na igreja deles eles não pregam contra ninguém. Eu fiz parte da igreja metodista, da igreja presbiteriana, da cristã presbiteriana. Fiz 4 anos e meio de teologia nas Assembleias de Deus. E todas elas pensam aquilo que eu vou falar agora. Então abra o seu ouvido e descubra a verdade sobre a igreja evangélica. Primeiro item que eu quero frisar, para você que é homossexual, presta atenção. Para a igreja evangélica, quando ela fala que não tem nada contra você, é mentira. Porque para a igreja evangélica você é possesso, você é endemoniado, você precisa ser liberto. Para a igreja evangélica, você tem um espírito que se chama pombogira e que te leva para uma vida lasciva, que te leva para uma vida de prostituição. Então, quando eles falam que não tem nada contra você, é mentira. Eles têm sim. Eles pregam nos púlpitos que todo homossexual está endemoniado, está com o diabo no corpo. E tem mais, que vai para o inferno. Você sabia disso? Você que é homossexual está pensando em ir para uma igreja evangélica, para eles você é endemoniado. Para eles, você tem uma pombogira que precisa sair do teu corpo. Agora eles vão diante das câmeras falar,
Não, nós não temos nada contra os homossexuais. Mentira, pastor Silas Malafaia. Mentira. Outra coisa interessante. É porque nós somos amigos dos católicos, nós somos amigos do umbandista, nós somos amigos do candomblessista, nós não pregamos a intolerância contra esse povo. Mentira. Quantas vezes eu vi num púlpito pessoas incentivarem a quebrar imagens? Pessoas incentivando, você viu um trabalho numa encruzilhada, vai lá e destrói. Você sabe, você que é um bandista, espírita, kardecista, seja o que você for, dentro da igreja, você para eles é feiticeiro. Você tem um demônio dentro do teu corpo. E você vai para o inferno. Isso é o que eles pregam no púlpito. Não acredite o que eles falam na frente de uma câmera, não. Jesus te ama, você que é um bandista. Na verdade, para eles, Jesus não te ama, não. Ele quer te jogar no inferno. Essa é a verdade. Outra coisa, católicos, meu irmão católico. Benny Hinn chegou a falar, Benny Hinn é um pastor americano muito conhecido, chamou meus irmãos católicos. Você sabia que para a igreja evangélica, você que é católico, você vai para o inferno porque você é idólatra? Para eles você adora Maria, João, José, e idolatria é igual pecado, é pecado de feitiçaria para eles. Então se você é católico, não pense que o evangélico fala bem de você não. Ele desce a lenha no púlpito e fala que você é idólatra e vai para o inferno. Essa é a verdade. Quarto item. Quarta verdade sobre a igreja católica, sobre a igreja evangélica. Igreja que não dá lucro, fecha. Cansei de escutar pastor presidente falando isso. Tem muita igrejinha aí fora. Igrejinha de 50 pessoas, 20 pessoas passando fome. Tem pastores passando fome no campo. E a sede deles são de 5 mil, 70 mil pessoas. Você acha que aquela sede dá dinheiro para sustentar um pastor de 20, 30 pessoas? Não. Você vê no YouTube um pastorzinho da Igreja Mundial do Reino Mundial do Poder de Deus se jogando dentro do rio Tietê. Procure na internet. Um pastorzinho, um pastor simples, humilde, coitado, se jogando dentro do rio Tietê em tempo de pegar uma doença. Enquanto isso, o apóstolo Valdemiro Santiago andando de avião, de helicóptero. Então existe 2 pesos e 2 medidas. Enquanto muitos pastorzinhos estão passando fome no campo, porque a igrejinha dele tem 20 pessoas, os outros estão comprando fazendas, comprando sítios, carros importados, fazendo coleções. Porque, e você sabia, eu ouvi isso no púlpito da Igreja Cristã Presbiteriana. Igreja que não dá lucro, fecha. Igreja tem que dar lucro, pessoal. Igreja que não dá lucro, fecha. Isso é uma verdade na igreja evangélica. Sexta verdade. Eles são proselitistas, até mesmo entre eles. O da adventista quer tirar o cara da Assembleia de Deus. O da Assembleia de Deus quer tirar o outro do Evangelho Quadrangular. Eles ficam disputando igual eleitor. Um quer tirar um da igreja do outro. Não, porque a minha igreja é melhor. Não, porque a minha igreja tem uso e costume. Não, porque a minha igreja não corta cabelo. Não, porque a minha igreja não tem bateria. Não, porque a minha igreja não bate palma. Não, porque a minha igreja guarda o sábado. Um fica querendo tomar membro da igreja do outro. Então você nunca sabe se você está no lugar certo. Se você está numa igreja que não guarda o sábado, você acha que vai para o inferno. Se você está numa igreja que corta o cabelo, você acha que vai para o inferno. Então, a igreja evangélica ela é dividida entre si. E a igreja evangélica, acredita no que eu estou te falando, todas elas saíram de alguma outra igreja por não concordarem com o que o outro ensinava. Então ela sai, faz uma rebeldia, sai da Assembleia de Deus e forma a Assembleia de Deus renovada. Sai da metodista e é metodista renovada. Sai da presbiteriana, presbiteriana renovada. Falam mal contra os maçons. Chama os maçons de adoradores do bode, do diabo. Só que aqui no Brasil, quem fundou a igreja presbiteriana, metodista e batista, a maioria foi maçom. Que fundou metodista, presbiteriana e batista.
Hoje os maçons são do diabo. Só que fundaram as maiores igrejas do país. Essa é uma outra verdade. Sétima verdade sobre a igreja evangélica. Eles dizem que eles são o único caminho. O único caminho verdadeiro. Então, querido, você pensa uma religião que existe aqui no Brasil há 120 anos, uma religião que existe há tão pouco tempo, comparada a outras religiões. Há 3.000 anos atrás, ninguém nem sabia o que era cristianismo. Há 2.000 anos atrás, estava começando a nascer o cristianismo. Só que quando chegou para a gente aqui, chegou na década de 1880, anos de 1880 aproximadamente, chegaram os primeiros missionários. E quem morreu sem essa pregação? Foi para onde? Porque uma igreja de 100 anos se intitula a única igreja verdadeira. O único caminho que leva a Deus. O único caminho que leva ao paraíso. Aliás, vender paraíso aqui na Terra dá muito dinheiro, viu, gente? Vender paraíso aqui na Terra dá rede de televisão, dá fazendas, dá status, dá favor de políticos. Entendeu? Vender religião aqui no nosso país dá muito lucro. Principalmente se você é evangélico, que você faz tudo em nome de Deus. Então você põe Deus na frente de tudo. Né? Se o camarada vai, você pode prometer cura para ele. Vem na minha igreja que você vai ser curado. Se ele for lá e não for curado, eles vão falar assim: você não tem fé. A culpa é sua. A culpa não é minha. É uma judiação. A pessoa às vezes atravessa o estado, atravessa cidades, vai receber oração de um pastor carnal, que impõe as mãos sobre ela e não acontece nada. Ele olha para a pessoa e fala: você não teve fé para ser curada. Se a pessoa vai quebrada, sem nenhuma condição financeira, dentro de uma igreja, chega lá, ela recebe oração, depois de meses a vida dela não muda. Eles falam assim: ah, você não entrou na fogueira santa de Israel? Ah, você não comprou o lencinho ungido? Ah, você não patrocinou o programa de TV? Por isso que você não prosperou. Eles sempre têm uma desculpa. Quando dá certo, é porque a nossa igreja é boa demais. É porque aqui Deus faz milagre. Agora, quando não dá certo, a culpa é sempre sua. Você sempre será culpado porque você não teve fé, porque você não entrou na campanha. Essa é a sétima verdade sobre os evangélicos. A oitava verdade sobre os evangélicos, você que está pensando em virar evangélico ou faz parte de uma igreja evangélica, saiba que igrejas como a Cristã no Brasil, ela diz que se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Que o sangue derramado na cruz não é mais forte do que se você cortar o seu cabelo. Você vai para o inferno. Se você for para Cristã no Brasil e cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você for para Cristã no Brasil, para a Assembleia de Deus e separar do seu esposo ou separar da sua esposa, você cometeu um divórcio. Para eles, você morreu espiritualmente. Então você também vai ser jogado no inferno, porque você se separou. A igreja evangélica não está acostumada com o divórcio. A igreja evangélica não aceita o divórcio, assim como não aceita a homossexualidade. Por mais que eles tentem negar e não falem isso em público, não falem isso diante das câmeras, a igreja evangélica não aceita o divórcio. Ela não aceita o homossexualismo. E quando vai de frente para a TV, finge que ama todos, está todo mundo certo, não tem nada contra ninguém, e uma vírgula. Na verdade, o que é ensinado no púlpito é isso. Na Cristã no Brasil, você cortou o cabelo, rapou a perna, você vai para o inferno, minha irmã. Entendeu? Separou da tua esposa, você vai para o inferno, meu irmão. Essa é a verdade, essa é a misericórdia da Igreja Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus. A igreja não aceita essas coisas muito bem. A igreja ainda não se adaptou à realidade de pais separados e de homossexualidade, até mesmo dentro da igreja.
Essa é a oitava verdade. Vamos para a nona verdade. Existe uma liturgia, uma obrigação dentro da igreja evangélica que se chama dízimo. Eles falam que o dízimo é liberal, que o dízimo é para quem quer, que o dízimo só dá quem quer, que ninguém é obrigado a dar dízimo. Mentira. Existe uma igreja Assembleia de Deus que eu conheço, que a pessoa que não dá dízimo, ela não participa da Santa Ceia. A pessoa, eu vou repetir, a pessoa que não é dizimista, ela não toma Santa Ceia. Na Assembleia de Deus, onde eu fiz teologia, ETAD, a pessoa que não está em dia com o carnê do dízimo, se ela falhou um mês, ficou 2 meses sem dar, ela não participa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Ela é excluída da Santa Ceia. Isso é verdade. É uma vergonha isso, não é, pessoal? Como que para a igreja dinheiro não é importante? Sendo que se ela não dá, o dinheiro, ela acaba por excluir essa pessoa do rol da Santa Ceia. É muito triste isso. Eu deixei uma aqui que na verdade você está pensando, ele pulou a quinta. Ele pulou o quinto motivo, mas eu vou deixar para o final esse, tá? Deveria ter deixado o número 10. Mas vamos lá. Outra verdade sobre a igreja evangélica. Quem não é crente é filho do diabo, rebelde. E eles falam muito sobre livre-arbítrio. Se você não é da igreja, você é desviado, rebelde, perdido, filho das trevas, você é do mundo, você é perdido, você precisa ser salvo. Só precisa ser salvo quem está perdido. Então, se você não é evangélico, para eles, você não é filho de Deus. Só é filho de Deus quem vai para a igreja e aceita Jesus. Quem não aceita Jesus não é filho de Deus. É criatura de Deus. E eles falam, não, mas aqui a pessoa tem um livre-arbítrio. Ela pode aceitar Deus ou não. Não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a maior mentira que é pregada na igreja evangélica. Você sabe por quê? Porque aquele que não aceita vai para o inferno. Então você não tem alternativa. Você não tem livre-arbítrio. Ou você aceita, ou você vai para o inferno. Que livre-arbítrio é esse? Que você é obrigado a aceitar uma religião, senão você vai para o inferno. Que livre-arbítrio que é esse? Livre-arbítrio seria se cada um pode fazer sua escolha e ambos iriam para um lugar bom quando morressem, mas não. Eles falam em livre-arbítrio, mas se você não aceitar a igreja deles, você vai para o inferno. Você pode não querer aceitar, é um direito seu, mas você vai para o inferno. Então não existe livre-arbítrio. Isso é mentira. E o último e o pior de todos, a importância que o dinheiro tem para a igreja evangélica. Se você vai levar um envelope de dízimo na igreja, se você vai levar um envelope de dízimo na igreja, e o seu envelope de dízimo for como uma folha, sabe aquele envelope fino, sem espessura, com quase nada dentro? Você vai ser tratado de uma forma. Agora, se o seu envelope de dízimo for grosso, se ao cair no chão ele fizer, eles vão trazer você nas mãos. Porque o dinheiro tem o seu valor dentro da igreja evangélica, sim. E eu vou contar uma bomba para você agora. Sabe por que o pastor Silas Malafaia, ele vai na frente do Pedro Bial e fala assim, eu abri o meu imposto de renda para qualquer pessoa ver? Você sabe por que ele fala isso? Porque tudo que entra na igreja de dízimos e ofertas, entra no nome da igreja. E a igreja não é obrigada, aliás, ela é isenta por lei,
em fazer declaração de imposto de renda. A igreja não é obrigada a declarar quanto entra e quanto sai. Se entrar R$1 bilhão e está no nome da igreja, ela não precisa declarar esse dinheiro. Ela não precisa dizer até para que ela usou esse dinheiro. Então o pastor Silas Malafaia fala assim: eu mostro minha declaração de imposto de renda para qualquer pessoa. Eu não tenho muito patrimônio. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma mentira. Porque tudo que está no nome da igreja é dele. Ele é presidente da igreja. E como presidente da igreja, tudo que tem na igreja é dele. E cada vez o pastor Silas Malafaia tenta ganhar mais dinheiro. É com livraria, é com campanha, não sei do que, é com venda igual da Jequiti, Avon, não sei o que, quer vender agora livro para essas revistas todas, de casa em casa, passando cartão de débito, passando cartão de crédito. Gente, é hora de você ser inteligente. A igreja não presta contas daquilo que entra. O que ela pede para você, ela não é obrigada a prestar contas, nem diante do governo. Se entrar R$1 bilhão e comprar uma fazenda, igual o Valdemiro Santiago fez, comprou 2, 3 fazendas, não é crime, porque está no nome da igreja. Só que o presidente da igreja é ele, então pertence a ele. E você, membro, às vezes não tem o que comer na sua casa. O seu carrinho velho você usa para ir na igreja. Aí você diz assim: não, mas eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, eu olho para Jesus. Você acha que Jesus compactua com isso? Você acha que Jesus está nessa igreja? Por que será que Jesus pregava nos montes? Por que será que Jesus pregava nos campos? Por que será que Jesus nunca entrou numa igreja, hein, pessoal? E a única vez que ele entrou numa igreja foi para expulsar os ladrões. Se ele viesse hoje e entrasse numa igreja de novo, seria para expulsar os ladrões. Porque ele disse: fizeste da casa do meu pai um covil de ladrões, um esconderijo de ladrões. Jesus nunca pregou numa igreja. Ele pregava no campo, ele pregava no barco, ele pregava no mar da Galileia, mas ele não pregava numa igreja. Você não consegue me provar que Jesus pregou no púlpito de uma igreja. Jesus nunca pregou numa igreja. Jesus, quando a mulher perguntou para ele, a samaritana: aonde eu devo adorar a Deus? No templo de Jerusalém ou em Samaria? Ele disse: você deve adorar a Deus em qualquer lugar. Adore a Ele em espírito e em verdade. Você não precisa de templo. Ele mesmo já havia dito a Salomão que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não habita na igreja, gente. Deus habita no ser humano. Deus habita em você. Não pense que o teu pastor é mais especial que você. Pedro disse que não existe pastores especiais. Não existe pessoas especiais. O apóstolo Pedro disse que existe um povo especial, zeloso e de boas obras. Você acha que uma pessoa que tem enriquecimento ilícito nas custas do desgraçado que vai na igreja, do desempregado, do desesperado, você acha que essa pessoa é zelosa? É de boas obras? Você considera esse homem isso mesmo? Repense a sua fé. Repense aquilo que você acredita. Estão manipulando você. Igrejas como Universal, como Mundial do Poder de Deus, estão manipulando a sua fé, manipulando o seu sofrimento. Diga não a esses homens, manda eles trabalharem, manda eles fazerem algo útil para a sociedade. Cobre, junto ao tesoureiro da tua igreja, o que vocês fazem com aquilo que entra. Por que comprou carro importado? Por que comprou fazenda? Por que comprou isso? O que igreja quer com fazenda, gente?
Que igreja quer com carro importados e mais carros importados? Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor, tem uma coleção de carros importados. Se você é da Igreja Deus é Amor e você assiste televisão, você vai para o inferno. É isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer para você? Então repense muito bem. Por isso que eu faço parte da magia. Magia é ter liberdade de ir, de vir, de pensar, de não ser manipulado. Pelo contrário, de usar as forças da natureza, de usar as entidades que estão aí atrapalhando muita gente em meu favor para me ajudar. Porque nesse mundo espiritual, ou você domina, ou você é dominado. Então essas pessoas que estão dentro das igrejas estão passando lavagens cerebrais, estão cegas, estão fanáticas. E não adianta escrever no meu canal tentando me evangelizar, não. Eu sei o que eu estou falando e nada do que você vai me dizer vai me tirar do meu caminho. Eu não sou perdido como você. Eu sei para onde eu estou indo, sei quem eu sou e sei para onde eu vou. Agora você está enganado assim como um dia eu também estava. Abra os seus olhos. Existe algo muito melhor lhe esperando. Você é espírito. Você tem uma alma. Você habita num corpo, você é espírito, e o teu contato com o Criador tem que ser em espírito. A vida espiritual vale muito mais. Toma cuidado. Você pode estar dentro dessas igrejas evangélicas e não sabe dessas 10 verdades, que todas foram narradas aqui. Muitos não vão concordar. Por quê? Porque são ignorantes. Mesmo você falando a verdade, não aceitam. Preferem continuar na enganação. Preferem continuar sustentando pastores, que na verdade não são pastores, são lobos. Lobos devoradores, que pegam a lã da ovelha e deixam elas passando frio. Conheço muitos homens que eram homens de Deus, que passaram fome e que morreram doentes. Eu vi um pastor morrer em Caieiras, São Paulo, porque era pobre e não tinha dinheiro para tratar o coração. Enquanto isso, o presidente da igreja estava comprando chácaras, carros importados, na época era Blazer e tudo mais, e o coitado não tinha dinheiro para fazer um exame de coração. Sabe por quê? Porque para eles é lógico e é claro, igreja que não dá lucro, fecha. E igreja de sucesso é a igreja que mais tem gente e que mais tem dinheiro. Isso é igreja de sucesso. Se você quer compactuar com essa igreja, se você quer compactuar com os evangélicos que vão diante das câmeras falar uma coisa e nos púlpitos descem a lenha em todos aqueles que não concordam com eles, a escolha é sua. Tá bom? Fica aqui o meu abraço a você. Se inscreva no meu canal. É o canal do Templo de Alta Magia. Lembrando que todos aqueles que se inscreverem no canal no dia 28/9 vão estar concorrendo o livro As Clavículas de Salomão. Salomão foi inteligente. Salomão teve mais que uma religião. Salomão foi praticante de magia. Salomão foi um homem mais sábio que a Bíblia já descreveu. Seja sábio, não seja burro. Romanos capítulo 12 diz que o teu culto racional, o teu culto deve ser racional. O teu culto deve ser com inteligência. Usa a tua inteligência. Esse é o culto que você deve prestar a Deus. Seja inteligente, não engula qualquer coisa. Não engula tudo aquilo que colocam na tua goela abaixo. Você não é vaquinha de presépio. Pensa para quem você está dando o seu dinheiro. E pensa que você está num lugar onde, às vezes você está ajudando esse lugar e eles estão falando que você vai para o inferno. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Até o próximo vídeo. Um abraço do Mago Anael. Tudo de bom.